Pessoal, vamos lá, então, para a nossa continuação aqui da nossa aula. O que nós vamos fazer hoje? Para a gente tornar o aprendizado mais prático, né? Nada melhor do que a gente fazer algo que a gente veja, né? E que a gente possa usar, ok? E a gente aprende e faz algo real, porque uma das queixas que a gente recebe é: eu estou vendo, mas eu não estou conseguindo ver sentido ainda. Ainda a pessoa não vê sentido no que está vendo. Então, a gente mudou um pouco o percurso do curso. O curso vai sendo, ele vai adequando a necessidade das pessoas, né? O pessoal até fala, mas não está seguindo a grade. A gente tenta seguir adequando a necessidade das pessoas. Não é um curso quadrado, ele é um curso orgânico. Então, conforme a gente vai vendo a dificuldade e os questionamentos, a gente vai modelando à medida do possível. É claro que não dá para ensinar alguma coisa que está muito fora do nosso roteiro, tá? Então, para isso, o que nós vamos começar aqui como primeiro, já tô avisando, tá? O primeiro projeto, um projeto bem simples que a gente vai fazer, é um projeto SaaS, é um projeto simples que a gente vai montar do zero, tá bom? Que é um projeto que desde quando a escola foi fundada, muita gente pede. O que eu já fiz de consultoria desse tipo de projeto, eu já perdi de vista. E ainda aparece sempre, todo santo dia. Inclusive, amanhã vai ter 2 pessoas para fazer esse tipo de projeto. Semana que vem vai ter consultoria de gente fazendo esse tipo de projeto. E é muito comum, tá? É claro, eu não vou ensinar vocês a fazer o projeto dos clientes, mas o núcleo, a lógica, a forma é a mesma, tá? E que projeto que é esse? É uma área de membros de pessoas, uma área de membros de pessoas. Como assim uma área de membros de pessoas, né? Como eu disse, regularmente, sempre igual amanhã, depois de amanhã, sábado e segunda-feira, tem empresas que vão fazer consultoria, que é, Flávio, preciso de montar uma área de membros onde que eu possa colocar um boleto e a pessoa log e vê os boletos dela. Preciso de criar uma área de membros onde que eu coloco ali igual que a gente vai fazer amanhã, é de como é que fala? Impressão de exame. A pessoa tem que ter uma área de membros que ela coloca o PDF do exame e aí a pessoa entra com o código lá e mostra que o exame dela está pronto. Então, isso é muito comum aqui, tá? Pessoas que querem criar área de membros para quê? Para algum administrador, algum dono do site, colocar um conteúdo que é específico para um usuário. E esse usuário pode ter acesso a esse conteúdo via um número de matrícula ou via a página dele de login e senha. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? E o que nós vamos fazer? Por que é um sistema SaaS? Tá? O que não é um sistema SaaS? Um sistema que não é SaaS é aquele sistema que você faz e você tem que instalar ele em várias pessoas, em vários clientes. Isso não é um sistema SaaS. Quando você tem que ficar instalando em vários clientes. Qual que é o ponto ruim do sistema SaaS? Que a manutenção é descentralizada. Ou seja, o que você faz para uma aplicação, você tem que, né, se você não tiver uma forma de atualizar para todo mundo, né, você tem que fazer isso sempre. Por exemplo, no caso do WordPress, porque o que a gente vai fazer não é um plugin, tá bom? Não é um plugin. É claro, se você quiser fazer um plugin disso, fica a seu critério, mas não é um plugin que a gente vai fazer. A aplicação SaaS é uma aplicação única, onde que N números de clientes podem ter N números de pessoas. Então, é uma aplicação N para N. Eu posso, então, desenvolver essa área de membros que vocês estão aprendendo aqui, tá? E vocês podem permitir com que N pessoas possam ter seus N funcionários. Então, vamos pegar no caso dessa empresa que vai fazer a consultoria com a gente amanhã. Então, é uma clínica, acho que de odontologia, clínica médica, não lembro bem agora. Eu vou desenvolver um sistema onde que ela pode pegar e colocar os impressão de exame ali para a pessoa, só que se ela quiser, se ela fosse pegar isso, ela poderia abrir para N outras clínicas cadastrarem seus N pacientes, ok? E é o mesmo sistema. Vocês conseguiram entender a diferença de um para o outro? Conseguiram compreender ou não?
Então, beleza. Então, nós vamos ter ali uma forma com que a pessoa vai ter que logar, ela vai ter que se identificar como empresa e aí ela vai ter que, né, por exemplo, cadastrar, sei lá, um paciente que é dela, ou o paciente vai e diz que ele é atendido pelaquela clínica e quando ele loga, ele fica vinculado àquela clínica, ok? Oi? Flávio, Oi. coincidência ou não, apareceu esse projeto para mim hoje. É um dos projetos mais procurados que tem, cara. E te falo, plugin para o WordPress, eu já procurei, existem dois, um está desatualizado há 4 anos e o outro não funciona direito. Porque basicamente o que o cara faz é o seguinte, ele coloca uma taxonomia de usuários, você clica ali, mas tá, você vai lá, clica, é um post, você cria um post, tudo bem, você cria um post, a gente também vai criar um post, e fica aquela coisa ali, uma coisa tipo medonha. Então, é um dos projetos mais procurados e se você entrar no Orkana, tem um monte de gente fazendo esse tipo de projeto, né? Aí você fala, nossa, por que o povo não faz plugin disso? Tem um detalhe por que o povo não faz plugin. Porque a variação de possibilidades desse mesmo tipo de projeto é muito grande. Então, se a pessoa faz um projeto desse assim, de área de membros, para você colocar, ela tem que fazer algo genérico. E o genérico não atende. Eu vou fazer um para a clínica, onde que a clínica vai colocar um documento médico, né, que vai vir, etc. E a pessoa tem que acessar através de um número de matrícula. E esses plugins não contemplam isso. Um outro que a gente vai fazer, acho, na segunda-feira, é para um advogado controlar processos. Olha para você ver. É o mesmo projeto. Você está entendendo? O advogado vai entrar e vai colocar atualizações da pauta do processo daquele cliente. E aí o cliente entra lá com o número de processo dele, fala e vê o andamento. O projeto é o mesmo. Flávio. Oi. A gente vai utilizar a CF? A CF. Vai usar a CF nesse caso. É o que eu estou querendo aprender. Beleza. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, do que a gente vai fazer? Se não tiver, tá ótimo. Então, claro, não vai dar para fazer tudo num único encontro, mas a gente vai ver e vai fazer. Vai ver, vai fazer. Vai ver, vai fazer, vai ver, vai fazer. O ver que eu estou falando é aprender. A gente vai aprender do que está. Eu não vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo para ninguém. O meu papel aqui é ensinar a vocês, é conversar com vocês e fazer ao mesmo tempo, tá? Para vocês entenderem, tá? Então, bacana. Deixa eu ver aqui o que eu vou arrumar aqui primeiro. Eu acho que eu vou abrir aqui até o Workbench aqui primeiro. Eu vou começar abrindo o Workbench. A gente vai começar do básico. Não vou começar a instalar um plugin, esse negócio não. A gente tem que começar da fase do planejamento e da concepção, que é aí que a gente vê o escopo da coisa. Então, veja bem, né? Vamos imaginar hipoteticamente aqui uma regra de negócio onde que vocês foram contratados para desenvolver o que a gente chama de área de membros, tá? Mas não é área de membros, é área privada, é um painel de controle, um sistema. Vamos chamar de sistema. Vocês foram contratados para desenvolver um sistema onde que a empresa vai cadastrar ali um processo, vai cadastrar uma notificação, vai cadastrar uma ordem judicial, vai cadastrar uma ordem médica, um comprovante, não importa o que a pessoa vai colocar lá, tá? Pode ser qualquer coisa. E só que esse qualquer coisa está amarrado a um usuário, a um cliente do outro lado que vai poder consultar essa qualquer coisa que eu vou cadastrar. Por que eu estou dando o nome de qualquer coisa? Para dar chance para vocês pensarem. Opa, isso aqui eu poderia então fazer para uma empresa para verificar o andamento de um processo? Poderia fazer por uma clínica médica, verificar, sei lá, o andamento de algum medicamento, né? Ah, será que o medicamento já foi desenvolvido, já foi feito? Poderia. Poderia fazer para uma clínica odontológica? Poderia. Então, as aplicações desse mesmo sistema são várias, tá bom? Só que aí é o seguinte, o que acontece? Para isso ser um SaaS, eu preciso que N empresas possam utilizar o mesmo sistema.
Então, eu vou falar do escritório de advocacia para ficar mais fácil, tá? Dúvidas, pergunte. O escritório, vários escritórios de advocacia, eu sou uma empresa de software e quero atender escritórios de advocacia. Então, qual que é a dor de um escritório de advocacia? Os clientes ficam ligando lá o tempo todo, perguntando, olha, e aí, como é que está o andamento do processo? Como é que está o andamento do processo? Como é que está o andamento do processo? E esses escritórios, eles não têm uma aplicação deles para o cliente do outro lado consultar o andamento. Então, por um lado, eu preciso que o advogado possa cadastrar uma atualização judicial e, do outro lado, eu preciso que o cliente possa consultar o processo. Só que essa aplicação, ela tem que ser usada por mais de um escritório de advocacia. Então, eu vou ter ali um finderprocessos.com.br, onde com o escritório, opa, que legal, gostei desse sistema, quero contratar. Então, ele entra, clica, cria uma conta para ele, e a partir daqui, quando ele criar uma conta, aquele escritório de advocacia, ele vai poder cadastrar os processos e os clientes dele. E vários escritórios de advocacia poderão usar o mesmo sistema. Alguma dúvida? Não, né? Não, tranquilo. Então, vocês entenderam qual que é a lógica. Então, já comecem a pensar aí ramificações disso. Dá para fazer N sistemas com isso. N, muitos, muitos mesmo. Tá? Então, bacana. Cheguei agora. Oi, Carlos. Me perdi. Poderia repetir, por favor? A gente vai criar um sistema para um escritório de advocacia poder, para vários escritórios de advocacia, poder gerenciar os seus processos e que os clientes possam consultar o andamento desses processos. Top, top. Beleza? Aí depois você volta à aula que eu falei mais coisas. Vamos subir. Tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Eu vou abrir o Workbench aqui primeiro. Que eu sempre gosto de fazer um modelinho aqui, pessoal. É um gosto meu. Vocês podem fazer isso papel e caneta para ficar tranquilo, tá bom? Beleza. Isso aqui não é uma modelagem de banco de dados. Isso aqui é uma modelagem conceitual do sistema, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso ter aqui. Eu preciso ter um post type, que no WordPress é post type, porque se isso fosse no banco de dados normal, seria uma tabela de banco. Então, eu tenho um post type que é o post type clientes. Então, vou dar o nome aqui de clientes, né? Por que clientes? Porque quando uma pessoa entrar no meu sistema para criar uma conta, ele é o meu cliente. Ele é o cliente do sistema. Ele é o cliente do sistema. Isso aqui vai ser um post type. Eu vou sempre referenciar post type cliente. Ó. Vou sempre referenciar dessa forma. PT. Não é Partido dos Trabalhadores não, viu? É post type. Então, beleza. Eu tenho um post type cliente. Bacana? Então, dentro desse meu post type cliente, eu vou ter, então, um post type, né? Eu não preciso ter um post type colaboradores ou clientes. Por quê? Porque aqui fica a critério de vocês, porque o cliente do outro lado, ele tem que ter um login e senha para ele acompanhar os processos. Ele tem que entrar numa área restrita. Flávio, o meu não vai ter área restrita. Eu vou dar um código para ele, ele digita o código e pronto. Tudo bem. Você vai adaptar isso na sua realidade. Tá? Só que, como a gente está aprendendo e fazendo junto, eu vou colocar isso aqui para mostrar para vocês a função de criação de usuário. Tá? Bacana. Então, ó, na verdade, o PT aqui para cliente, ele não é. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, users, clientes, ok? Users, que é usuário. Ele vai ser, são usuários. Então, um cliente, um escritório aqui de advocacia, que na verdade é meu cliente, tá? Ele pode ter N clientes, ok? Então, bacana. Então, vou voltar aqui, deixa eu diminuir isso aqui. Bacana. Vou colocar um outro aqui, que é processos. Então, ó, eu tenho, então, um post type chamado processos, PT, chamado processos, que é onde eu vou cadastrar o processo do cliente, ok? Que aí eu vou cadastrar o processo dele ali. Por exemplo,
Esse cliente tem um processo contra a Tambasa, contra a TAM. Beleza, aqui eu vou colocar todos os detalhes do processo dele. E dentro, aqui eu vou ter tramitações. Ok? Tramitações. Vocês conseguiram compreender a lógica aqui desses 4 itens? Sim. Ou alguém ficou com dúvida? Vocês conseguiram entender ou não? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Só uma dúvida. Ah. Todos esses que tem PT são post-types, só que o post-type clientes ele vai estar ligado com a tabela users. Isso. No post-type processos ele vai estar ligado com tramitações. Isso. Na verdade, isso aí, exatamente. Um cliente, que é, na verdade, o sistema é meu. Então, vou ter vários clientes. Esse meu cliente, que é, vamos pensar aqui na persona. Aqui eu não consigo desenhar uma persona, não, mas vamos pegar aqui no bloco de notas, então, ó. O João é um escritório. João é advogado, ok? O João advogado vai cadastrar Maria, o Pedro e a Ana, que são clientes do João advogado. Aí, o João advogado, ele vai cadastrar um processo para Maria. Ele cadastrou um processo. O João advogado, isso aqui é meio que um ML aqui, basicão, tá? O João advogado, ele pode cadastrar várias tramitações do processo da Maria. Ok? Então, quando o João advogado entrar no sistema para colocar uma tramitação, ele vai ter que primeiro selecionar quem é o cliente. Então, ele que adiciona os clientes dele. Ele adiciona os próprios clientes dele. Entendi. Eu posso ter vários advogados usando o mesmo sistema. Tá, entendi. Mas por que tramitações é uma... Como é que eu posso dizer? É um post-type e não uma taxonomia. Tá, porque taxonomia é uma forma de você organizar. Tramitações é conteúdos que ele vai publicar sobre o processo. Por exemplo, São atualizações, né? são atualizações. A taxonomia é uma forma de você falar assim, esse processo é o quê? Um processo civil, um processo penal, isso seria taxonomia. Entendi. Você entendeu, Carlos? Então, um processo, ele pode estar organizado. Oi? Não, eu ia dizer que é porque eu não entendo muito aí. Não, tudo bem. É por isso que eu falo para vocês perguntarem. Porque um processo pode estar organizado em várias categorias. Por exemplo, o escritório de advocacia quer saber, olha só, o escritório de advocacia ele quer saber quantos processos penais eles estão trabalhando, para eles saberem qual é, no grupo de todos os processos, quais eles estão mais atendendo, para saber que tem que contratar mais gente ou menos gente. Aí você tem que ter a taxonomia para saber, opa, eu tenho 125 processos penais rodando, eu tenho 2 processos de aposentadoria. Você está entendendo? Então, a taxonomia é para você agrupar isso, olha, aposentados e penais. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida aqui sobre isso? Então, legal. Então, eu tenho aqui o básico, meu modelo básico, tá? E aqui é o seguinte, pessoal. Conforme eu for evoluindo nisso aqui, eu vou criando algumas coisas. Eu vou ter que criar roles, eu vou ter que criar custom fields. Fica a critério de vocês criar os custom fields no ato do planejamento, tá bom? Ou criar os custom fields conforme vocês vão fazendo. Né? O bom de utilizar os custom fields, que é diferente de uma modelagem de banco, porque é mais difícil você excluir uma coluna do banco do que excluir uma coluna do custom field. Custom field você errou,
criou a mais, criou a menos, você vai lá dar um jeito. 2 palitos, resolve. Já a modelagem de banco, você já tem que ir lá deletar coluna, né? Se você tiver várias coisas no sistema ali, você já tem que já um trampozinho mais considerado, tá? Então, beleza. Então, bacana. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Se não tiver, a gente avança. Só uma questão rapidinho. Eu ainda não tô, assim, muito bem familiarizado com SQL, né? Aham. Mesmo assim, vai dar para fazer esse Sem software digitar uma linha tranquilo, de banco. acompanhando. Entendi. Nós não vamos digitar uma query de SQL. Ah, não vai ser usado o SQL. Nenhuma. Tá Nós usando vamos aí só para questão de explicação mesmo, né? Isso. Não vamos usar Entendi. nada. Nós vamos usar todas as funções nativas do WordPress para buscar as coisas no banco. Entendi. Ah, tá, ok. Então. Flávio, Oi. no caso, de acordo com o que tu disse, usar custom fields é melhor para manutenção. Ó, nós estamos falando de WordPress. Então, se você está falando de WordPress, o único caminho que você tem na verdade, não é o único, porque tem plugins que é opção do desenvolvedor, né, até para dificultar as pessoas fuçar no plugin deles, eles criam tabelas isoladas. Entendeu? No nosso caso, a gente vai criar tudo com ACF, porque te dá flexibilidade. Vamos supor que você colocou lá 3 campos no cadastro do seu cliente e você quer colocar mais um. Você adiciona mais um campo e acabou. Se fosse no banco de dados tradicional, você teria que adicionar mais uma coluna, refazer o build lá do SQL, por aí vai. É um pouquinho mais trabalhoso. Beleza? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Não, eu quero fazer uma pergunta que você... Flávio, sou eu antes, tá? O Viquirino. Eu ia fazer a pergunta que eu vi pelo modelo aí, você disse que um cliente, né, pode ter um processo, é isso? Não, um cliente, um escritório de advocacia pode ter vários clientes e um cliente pode ter vários processos. Um cliente, que é um escritório de advocacia, pode ter vários processos. Ah, tá. E nesses processos pode ter várias tramitações. E nesses processos pode ter várias tramitações. E o meu software, eu, Flávio, sou o software limitada, posso ter vários clientes, vários escritórios de advocacia lá dentro. Posso vender isso recorrente, vender isso R$ 39,90, R$ 49,90, posso fazer o que eu quiser. Tá? Okay. Aí vem aquelas perguntas básicas. Flávio, o meu não é escritório de advocacia, o meu é, sei lá, eu quero cadastrar boleto. É só adaptar. A lógica é a mesma, é só adaptar. Tá? Então, bacana. Então, vamos lá, pessoal. O pessoal gosta muito de coisa prática, né? Então, legal. Vamos começar. Eu vou utilizar, eu estou com os dois aqui instalados, mas eu vou utilizar o CPT-UI para criar os post types, tá? Como eu já falei umas 2 aulas passadas, o que eu puder facilitar o meu desenvolvimento, ganhar agilidade, eu farei. Porque isso aqui, para vocês, 0 e 0 é igual a nada. Então, você ter que escrever o código todo, para gerar o código todo do post type, é muito moroso, tá? Se é uma coisa que você tem que aprender mesmo, que não tem outro jeito, aí eu não vou usar plugin. Aí tem que aprender mesmo, tá? Então, vou criar aqui meu post type. Vou começar pelos mais fáceis, né? Que é processo. Oi? Se eu excluir esse CPT UI, depois eu continuo com os post types que ele criou? Se você não pegar o código que ele gerar e colocar no seu functions, os post types somem. Certo. Tá? Pessoal, seguinte, ó. Aqui no caso, veja bem, o meu processo, ele tem o editor, mas ele não tem uma imagem destacada. Não vou usar, tá bom? Então, vou usar só o título e o editor mesmo. Então, vou salvar aqui. Bacana. Criei meu primeiro post type aqui chamado processos. Ó. Flávio, desculpa a arrogância, mas se eu não perguntar, eu nunca vou saber, né? Post type é o quê? Tá, post type é o seguinte, no WordPress nativamente,
a gente tem só posts, que seria para você colocar publicações de blog, ok? Ok. Beleza. Só que agora eu quero criar uma biblioteca de conteúdos que é específico. Então eu não posso colocar isso no post. Eu tenho que criar uma área especializada para isso. Então, por exemplo, eu estou criando uma área chamada processos, onde que eu só vou cadastrar processos aqui. Eu vou ter uma outra área que eu vou cadastrar, que seria as atualizações. Só vai ter atualizações de processos. Porque eu não vou... Porque um processo tem várias atualizações. Agora, imagine se eu colocar tudo isso dentro de post. Você concorda que vai virar uma zona? Embola. Então, Porque aí a pessoa vai ter que procurar o processo, depois procurar a atualização e vai embolar você não com vai outro saber o que post. é atualização, o que é processo, você vai saber o que é nada. Sim, entendi. Então, legal. Pode perguntar qualquer coisa. Flávio, não entendi o que é isso. Pode perguntar. Que a sua dúvida, talvez, né, você está perguntando, talvez outra pessoa tenha a mesma, mas ela não quer perguntar. Aí um ajuda o outro. Então, vamos lá. Processos e vou criar mais uma que é atualizações. Pessoal, alguém está com o áudio ligado aí. Nossa, espera aí, vou ter que voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Era o Eduardo. Vamos voltar aqui, então. Eu peço para vocês a mutarem, porque senão eu tenho que parar de compartilhar a tela para mutar a pessoa. Não consigo mutar nessa tela que eu tô. Então, legal. Atualizações. Beleza, tranquilo. E aqui embaixo, ó, as minhas atualizações, elas vão ter título e vão ter um editor também. Bacana. Até aqui tudo bem. Então, eu tenho aqui títulos, eu tenho atualizações. Legal. Eu tenho processos e atualizações. Eu posso colocar aqui, ó, vou ensinar uma coisa para vocês. Ó. Tá vendo que eles estão soltos? Eles estão soltos, então? Olha só o que nós vamos fazer agora. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui dentro, ó, eu vou criar um post type chamado advogados, né? Que aí fica à toa aqui, só para vocês verem. Ó. Aqui, na verdade, ó, advogados, né? Beleza. Então, tranquilo. Eu quero colocar processos e atualizações aqui dentro, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui dentro de... Deixa eu só pegar aqui exatamente o... Para não perder tempo, vou pegar exatamente aqui o que eu preciso, tá? Vou mostrar para vocês. Aí, gente. Rapidinho. Aqui, ó. Beleza. Então, olha só. Vou voltar aqui na nossa aplicação. Onde que ela tá? Ela tá aqui. Beleza. O que eu vou mostrar para vocês? Ó. Vou editar esse post type advogados aqui. Ó, aqui não, é aqui. Vou editar ele, vou colocar assim, ó, ADV escritório advogados. Escritório advogados. O nome aqui não importa. Tá? Escritório advogados. Beleza. Salvei. Eu criei um post master. Algo master, tá? Agora eu vou vir aqui dentro do meu post type processos. E eu vou vir aqui embaixo, ó. Olha só. Numa opção que tem aqui, ó. Mostrar menu. Essa opção aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o post type principal, que é o ADV. Esse aqui é o post type principal. Eu quero colocar, veja bem, eu quero colocar esse post type dentro desse aqui, ó. Quero colocar processos dentro de escritório. Então, basta eu vir aqui, como o nome do meu post type é ADV, que é o que eu dei o nome, ele vai lá para dentro. Ó. Então, vou salvar para vocês verem. E olha só, todos os processos.
ok? Beleza. Agora eu vou colocar aqui, vou pegar tramitações, atualizações, que é no meu caso, vou fazer a mesma coisa. Mostrar menu, ADV. Legal. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, dentro do escritório de advogado, eu vou colocar todos os escritórios aqui. E eu tenho aqui, ó, todos os processos e atualizações, todos aqui. Flávio, então você tem um post type só para escritório? Sim, porque aí eu fico controlando os meus clientes por aqui. Beleza? Olha só. Então, eu não preciso disso aqui, orçamento, isso aqui tudo foi que eu criei depois, tá? Isso aqui ignora, esse projeto, funcionário, isso aqui orçamento, ignora. Então, eu tenho isso aqui, ó, todos os processos e atualizações, beleza? Então, vamos lá. Agora, nós vamos instalar o ACF, que eu preciso dele para fazer as minhas coisas. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp. Tá, vamos instalar o ACF. Eu acho que eu não estou com ele aqui. Estou com ele aqui, ó. Eu vou instalar o ACF, vou mostrar para vocês, ó. O ACF está aqui, tá? E eu estou com ele aqui, ó, o ACF. Dentro do ACF, eu tenho que criar grupos de campos. Que aí eu vou criar 2 grupos, um para processo, um para 3 grupos, um só para processo, um só para advogado e um só para atualizações. Então vamos pegar aqui, ó, advogados, ok? Escritório. É o nome que eu dei, não importa. Qual é o campo que eu vou criar? Então, vamos pensar aqui no nosso sistema, tá? Então, vamos imaginar que um advogado acabou de pesquisar no Google e encontrou nosso sistema. Ele vai preencher várias informações que eu vou pedir para ele. Qual é seu nome? Qual é o seu e-mail? Seu telefone? Quantos funcionários você tem? Enfim, vou perguntar para ele um monte de coisa, né? E no final, vou pedir para ele pagar. A gente não vai fazer a parte de pagamento agora, tá? Aí ele vai pagar, vai contratar o sistema e o sistema já vai liberar para ele. Alguns campos eu posso colocar lá no perfil de usuário e outros campos eu vou colocar no post type, tá bom? Então, só que para mostrar para vocês, eu vou simplesmente usar só isso aqui, tá? Então, ó, primeira coisa, nome completo, ok? Nome completo do nome da empresa, né? Nome da empresa. Então, aqui, ó, isso aqui é o nome que vai aparecer lá para editar no back-end, tá? Porque no front-end a gente tem que fazer ainda. Nome, isso aqui é a chave do campo. Esses 3 caras aqui são os mais importantes. Ó. O rótulo, o nome do campo e o tipo de campo, tá? Então aqui, ó, nome, empresa, advogado. Aí aqui é o seguinte, pessoal. Esse nome de campo já fica como dica. Vocês têm que colocar um nome de uma chave que faça referência com o que ele está usando, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer? Advogado, que eu sei que está referente ao post type advogado, ou eu posso usar esse aqui, ó, post type advogado, mas eu vou usar só ADV. ADV, nome, empresa, beleza? O que é isso aqui? Tá, bacana. E aqui ele é do tipo texto mesmo. Por que ele é do tipo texto? Porque eu vou gravar um nome ali dentro, tá? Vou adicionar um outro campo. Aqui para baixo não precisa, tá? Não precisa mexer com nada, tá? Agora, qual que é o próximo dado que eu preciso? Nome do responsável. Veja que a palavra nome do responsável do escritório de advocacia, advocacia, né? Acho que é isso mesmo. Veja bem, olha que horrível que ficou essa chave. Ficou horrível. Dá para trabalhar com isso? Não dá, muito grande. Então, ADV, padronizar, nome, escritório. Nome, responsável, escritório. Ficou melhor. Ok? Do tipo texto também, tá? Vou pegar aqui agora, e-mail do responsável, ADV, e-mail, responsável. Não pode ter acento, não pode ter caractere especial, não pode ter nada, tá? Separado por hífen. Nome do responsável, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, quantidade de clientes que farão o uso do sistema. ADV,
QTD cliente. Flávio, para que eu preciso saber da quantidade de clientes? Porque isso aqui é uma informação estatística para mim, saber se eu preciso fazer upgrade no meu servidor e etc, né? Tá. E outra coisa, isso aqui também, pessoal, eu posso usar essa informação da quantidade de clientes que o escritório tem para deixar para ele o plano mais adequado para ele. Porque se ele tenta burlar o sistema, vou te dar um exemplo. Ó, o meu pacote de 0 a 10 clientes é R$20. O meu pacote de 21 a 40 clientes é R$50. O meu pacote acima de 50 clientes é R$100. Se ele coloca que ele tem um cliente apenas, eu vou colocar uma cláusula que não vai permitir ele cadastrar o segundo cliente dele. Porque ele disse que ele colocou primeiro e eu passei o preço de um cliente para ele. Vocês entenderam a lógica? Ou não? Todo mundo entendeu, né? Entendi. Como limitar isso pelo Entendi. Oi? Tem como limitar isso já no sistema? Não? Como fazer o membership, né? Como assim? Fazer plano de acordo, não? Então, a gente, na verdade, é o seguinte, se você vende, veja bem, se você vende um SaaS, porque quando a gente pensa em SaaS, pessoal, todo software SaaS tem planos. Por quê? Se um escritório de advocacia entra com 50 mil clientes, só esse cara vai destruir sua base. Só a hospedagem dele, só para pagar a hospedagem dele vai ser R$2.000, só dele. Só para ele existir ali, ele é muito caro para você. Você cobrou do cara 20 conto. Então, aí você fala assim, se você não colocar alguma informação que limite o plano dele, se ele fala assim, Flávio, mas o cara foi lá e colocou 10, mas na verdade ele tinha 500, não tem problema. Se ele colocou 10, na hora que ele cadastrar o 11º, o sistema trava. Você atingiu o limite do seu plano. Clique aqui para fazer o upgrade. Entendeu? Quando tu falou cláusula, para mim pareceu que tu estava falando tipo uma cláusula no contrato, entendeu? Não, no termo de condição dá para fazer isso, mas é só para questão de... Ninguém lê termo de condição. Sim, mas aí é um respaldo, né? Exatamente. Não, você tem que ter o respaldo, mas o sistema tem que ser inteligente o suficiente para falar sim. quantos clientes usarão o sistema, né? Aí você coloca lá na descrição lá, este campo usará como base de cálculo para apresentar o melhor plano para você. Seria interessante também fazer vários tipos de plano, né? Porque se você chegar a um nível que vai ter acima de 10, R$50, se o cara tem 1.000, você vai pagar só de hospedagem 3 vezes mais do que ele gasta ali de mensalidade. Exatamente. E lembrando o seguinte, você tem que quando a gente está fazendo uma arquitetura de sistemas como esse, a gente está fazendo num nível muito básico, gente. Quando você, de fato, tem um arquiteto de sistemas por trás, né, que é uma especialização, né, um profissional que chama arquiteto de sistema, ele vai falar o seguinte, tá, vamos pensar aqui, vamos pensar em um escritório pequeno. Qual é a média de tramitação que um escritório pequeno tem? Um processo pode ter 500 tramitações. Então, eu vou ter 500 inserts dentro do banco. Um cliente. E se eu pegar um cliente médio? Um cliente médio, um processo dele geralmente tem 1.500 tramitações. E um cliente grande? Um cliente grande, se for pegar aquele processo demorado mesmo, umas 3.000 tramitações. Juiz fez isso, juiz falou aquilo, juiz foi embora, juiz voltou, juiz fez isso, juiz fez aquilo, juiz voltou. Agora, e se a gente multiplicar isso para 10 clientes grandes? Se a gente multiplicar isso para 100 clientes grandes, você vai ter uma quantidade absurda de insert no banco. E aí você tem que pensar. Tem que pensar também a parte que o cliente tem um advogado dele, tem às vezes outra pessoa que também está ali querendo olha mais de uma vez, então faz uma requisição 10 vezes no dia. Exatamente. O arquiteto de sistema vai olhar para isso tudo. Peraí, se esse escritório tem 1.000 clientes cadastrados, e vamos pegar um escritório que trabalha geralmente com aposentado ou trabalha com uma classe mais baixa. A classe mais baixa, geralmente, ela tende a usar o sistema mais. Deixa eu ver se tem coisa, deixa eu ver. É uma curiosa, né? Exatamente. Cliente que tem menos conhecimento é o que mais vai dar trabalho. Porque o cliente que tem mais conhecimento, ele sabe uma média, uma mental, assim, quanto tempo demora cada coisa. Ele não vai ficar todo dia olhando. Quanto menos conhecimento tem, o cara vai usar mais. Então, por exemplo, se você tiver um escritório de advocacia
que tem 1.000 clientes ali dentro, são 1.000 neguinhos fazendo requisição enlouquecidamente ali. Isso para um escritório. E se você tiver 10, 20, 30, 40 escritórios ali, cada escritório tiver uma média de 500 clientes. Então, quando a gente está pensando em sistema SaaS, são essas perguntas que fazem a diferença. Porque senão, você vai desenvolver isso aqui e vai falar assim, nossa, fiz lá o curso da faculdade WP, desenvolvi, estou aqui com um monte de cliente, mas minha aplicação nunca para online. Só cai. Usando a hospedagem de 9,90 da HostGator. Colocou na HostGator, né? 9,90. Exatamente. E aí você fala o seguinte, não, Flávio, a pior coisa que tem é o cara falar, não, Flávio, porque eu estou fazendo um negócio que é para ajudar a comunidade. E aí eu estou cobrando baratinho, estou cobrando R$2 para usar. Cara... Cobra R$2, ficou uma merda. Não, pode até ficar top. O cara pode até ficar muito bom. Vamos pegar aqui um designer que está aqui agora fazendo o curso, né, assistindo a gravação. E ele é muito bom de design, ele fez uma puta de uma aplicação. Só que ele é um cara filantrópico. Cobrou 2 contos, comunidade, meu, R$2, nem a hospedagem da HostGator você paga. E o cliente do outro lado, a pessoa que vai usar do outro lado, tá cagando e andando. Desculpa o palavrão. Ela pagou 2 contos, ela quer que o negócio funcione. Ela não vai se perguntar que ela pagou R$2. Que é a funcionalidade a mais também, né? Ah, exatamente. Não, mas isso daqui você também tem que fazer. Pensa comigo. Depois, faz um exercício mental. Vai lá na Apple Store, ou para quem tem Apple, vai na Apple Store, na Play Store, pega Uber, pega Spotify, a quantidade de reclamação, a parada é de graça, gente. Não, tudo bem, o serviço ali tem que funcionar e tal, mas tem vários aplicativos de música, né, que eu já usei, né, antes de ter assinatura do Spotify, eu já usava muito, aqueles aplicativos que fala que tem música, a galera xingando os desenvolvedores, que o cara, porque só tem música de tal categoria, não tem a música do Legião Urbana. Velho, o negócio é de graça. Seja um pouco mais humano, né? E aí vem aquele outro lado, velho, então já que o povo tá reclamando, não vai existir nada. Se não existe nada, não existe evolução. Mas por que eu tô tendo essa conversa com vocês? Porque tudo tem um custo, tudo custa dinheiro. Então, é para a gente parar e se perguntar, você está fazendo isso o quê? Para passar seu tempo? Então, você tem que ter dinheiro, seu dinheiro, para investir, para fazer o negócio funcionar. Porque se isso não funcionar, seus clientes vão cair matando em cima de você. Então, bacana. Então, aqui, quantidade de clientes que vai fazer uso do sistema. Advogado, QTD clientes. Beleza. Bacana. Então, legal. Aqui, inicialmente, eu poderia colocar quantos campos eu quiser aqui, viu, gente? Poderia colocar vários campos, tá? O que eu preciso aqui, basicamente, eu preciso do e-mail, do nome. Por que eu preciso do nome do e-mail? Para criar usuário para ele. Então, é obrigatório. O WordPress, ele coloca uma cláusula. O e-mail é obrigatório. Então, tem que ter o e-mail, tá? O nome e o e-mail. O resto não precisa, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu poderia colocar aqui plano, início do contrato, poderia colocar uma série de coisas. Mas só para não tomar mais tempo. E aqui embaixo, ó, nós vamos selecionar tipo de post é igual a, esse aqui é ADV, aqui ó, escritório de advogados, tá? Porque cada cadastro dele vai ser referente a um escritório de advogado. Um escritório de advogado não pode cadastrar outros. E aqui eu já vacilei aqui porque eu esqueci de salvar os campos, tá? Esqueci mesmo. Grupo de campos salvos. Deixa eu ver o que aconteceu, peraí. Não salvou os campos, não. Deixa eu ver se aqui embaixo... não salvou mesmo. É porque ele perdeu a sessão. Tudo bem, vamos lá. Nome da empresa. Vou fazer aqui rapidinho. Nome empresa. E-mail. Nome do responsável pela empresa. Tá? E aqui, e-mail responsável. Beleza, texto, ADV e-mail responsável. E quantidade de clientes. ADV, QTD, clientes, tal. Escritório. Beleza. E aqui, advogados, vamos salvar aqui.
Aí, agora foi. Beleza. Ficou assim. Então, isso aqui é meu post type, ó. Se eu vier aqui todos os escritórios, ó, eu vou adicionar um novo para vocês verem. E olha só, tá aqui embaixo. Meus campos, meus custom fields. Veja bem, ó. Não tinha isso. Eu acabei de criar. Beleza? Agora eu tenho que criar um processo, tá? Então, vamos lá nos processos, então. Grupo de campo. Vou criar um novo grupo de campo. Processos. Beleza. Qual que é o grupo de campos que eu vou colocar? Nome do processo. Aí aqui, ó, ADV. Não, aqui, ó, não é ADV, é processo, nome, tá? Do tipo texto mesmo, nome do processo, tá bom? Legal. Nome do processo, descrição do processo. Aí aqui, proc, desk, proc. Desk proc. Vou colocar processo descrição. Aqui eu vou colocar do tipo área de texto, tá? Que é um campo maior, porque ele vai descrever coisas maiores e tal. Eu vou colocar do tipo área de texto. E aqui eu vou colocar, ó, formatação aplicada automaticamente. Bacana. Beleza. Então o cara já cadastrou o processo dele. Data de início do processo. Tá bom? Proc. Data, início. No processo não tem como estimar a data de início, tá? Então, não tem jeito. Vou colocar texto mesmo, não vou formatar isso como data não, tá? Porque aqui não importa. Beleza, então, não vou colocar data fim, só vou colocar data início para ele cadastrar. E tem uma informação importante. ID do escritório de advocacia. Ok? ID, advogado, escritório. Aqui eu vou armazenar o ID do usuário que é responsável pelo escritório. Não é o ID aqui do escritório, tá bom? É o ID do advogado, tá bom? É o ID do usuário que eu vou criar, que vai ficar nesse campo. Porque quando ele logar, ele tem que ver todos os processos dele. Beleza? E esse processo também, ele pertence a alguém, não pertence? Então, eu tenho que colocar ID, cliente, advogado, escritório. Um processo só pertence a um escritório. O mesmo processo não pode pertencer a 2 advogados. Né? Até porque tem... Não sei se o pessoal sabe aí, mas tem uma cláusula que se o advogado ele deixar vazar qualquer informação, ele toma um processo fodido. Então, esse campo aqui, ele vai ter que colocar qual cliente dele que está com esse processo, beleza? Então, bacana. Então, legal. Então, é do tipo texto também. E aqui tá legal, do tipo aqui agora, o tipo texto aqui é processo. Legal, vamos salvar. Então, bacana. Esses 2 campos são os campos chaves, que a gente relaciona quem são os envolvidos. Agora eu tenho a tramitação, né? Vamos criar, então, aproveitar e criar mais um grupo, que é as atualizações. As atualizações. Aí aqui vai ter o nome da atualização, não precisa, né? O código do processo, gente, a gente vai usar o mesmo ID do post do WordPress. A gente não vai criar um ID aleatório, não, tá? A gente vai usar os IDs que são gerados pelo WordPress para garantir ali uma consistência melhor. Então, aqui eu vou colocar ID do processo. Eu poderia colocar só ID do processo aqui, tá? Mas para garantir uma persistência, que isso não vai aparecer em outra pessoa, eu vou colocar um outro campo, ID do cliente. Você não vai colocar data de atualização? Não precisa. Porque quem viu a matéria de banco de dados deve estar se lembrando que quando eu omito a informação de data, o WordPress já coloca a data que foi publicado. Só que é o seguinte, a data que a pessoa publicou é a data que vai valer. Agora, se você quiser colocar uma data real mesmo de quando o evento aconteceu, aí você tem que colocar um campo data aqui. Por exemplo, uma coisa é o juiz, sei lá, falou uma coisa 3 dias atrás. Mas o escritório ainda não atualizou o sistema. Porque não é automático. O juiz saiu da boca do juiz e já está no sistema.
Não, aquilo vai para os estagiários lá do escritório atualizam. Ou você vai mostrar a data que foi cadastrado no sistema, ou você tem que colocar um campo para ele colocar uma data retroativa. Vocês entenderam? Aí vai de cada regra de negócio. A minha regra de negócio é a data da publicação. Para colocar a data é só mudar o campo lá de texto para data? Não, deixa campo texto mesmo. Nem precisa trabalhar com campo data, não. Porque também vai depender também do escritório, né? Então, se eles realmente quiserem usar o sistema, provavelmente eles vão estar fazendo constante atualização para evitar que o cliente enche o saco. Exatamente. É interesse do escritório usar o sistema. Ok? Então, legal. Eu já tenho aqui o... Oi? Rapidinho. Isso pode ser editável depois, né? Por exemplo, o escritório, a princípio, não quis botar a data. Mas com o tempo, não, bota a data aí, porque tá dando problema. Aí, é editável? Eu posso acrescentar? Isso. Posso? Pode, você coloca mais campo, tira campo, faz o que você quiser. Aqui, eu não adicionar campo aqui, né, no caso, né? Adicionar campo, isso. Você adiciona, tira. É claro, se você já programou aquela lógica ali, se você tirou um campo, você tem que voltar na sua lógica lá e atualizar ela, né? Sim. É porque é uma coisa que é muito comum com um cliente ele mudar de ideia no meio do percurso, né? Não, mas olha só, veja bem. Aí engloba muita gente, né? Você não está fazendo isso, você não está fazendo isso para um escritório, você está fazendo isso para a sua empresa. Ah, tá, claro. O sistema tá pronto, você só vende, você não tem que adaptar ninguém, não. Agora, claro, se o escritório chegar para você e falar o seguinte, olha, não, mas eu queria um campo ali para anexar, sei lá, um vídeo, uma coisa. Aí você tem que analisar se isso vai agregar valor a muitos clientes ou a um escritório só. E aí você define, não, cara, não vou pôr, porque isso vai ser só para você, pô. Não, a gente não tem isso ainda. Aí que você vê que os desenvolvedores falam, olha, isso está lá no backlog. Quando vai sair de lá, não sei. Mas tá lá. Um dia sai. Entendi. Flávio, só te perguntar um negócio. Eu tenho um projeto integrador aqui para entregar daqui a pouco, que eu vou apresentar. Aí eu queria saber se essa gravação ainda vai ficar disponível hoje ainda, para depois que eu acabar de apresentar, caso tenha acabado a aula, eu pegar e... Olha, hoje ainda eu acho que não, porque hoje ainda eu acho que eu tenho uma reunião, quando eu terminar aqui, eu ainda tenho uma reunião e eu não vou conseguir publicar, mas amanhã eu já vou deixar isso no Zoom lá e assim que a Sharon chegar às 9 horas, ela publica. Tá bom. Aí onde que eu vejo essas publicações? Lá na aba da faculdade mesmo, né? Isso, tem um curso lá chamado Faculdade WP, a última aula. Aí só, tá, beleza. Porque preocupação é eu perder o meio do processo aqui e voltar só no finalzinho e não entender nada. Então, beleza. Então, pessoal, é o seguinte, a gente já criou aqui, então, mais ou menos o núcleo, né? Que aí um escritório vem, cadastra, etc. Nós vamos precisar de um outro plugin aqui agora, que eu vou ter que instalar ele, que é o Role Editor. Para que serve esse plugin Role Editor? Para me criar uma role personalizada, que é esse cara aqui, ó. Flávio, não tem como a gente criar essa role na mão? Tem como criar a role na mão, tem como criar. Mas é um processo moroso, né? Então, para que o negócio está aqui, né, na sua mão, você pode ir lá e criar facinho. Flávio, qual é a função da role? A role é para o seguinte, nativamente a gente tem que identificar quem é escritório e quem é cliente, porque na hora que o nosso sistema tiver montado front-end, eu tenho que perguntar para o sistema, quem está logado é um escritório ou é um cliente? Para mudar a visão de cada um. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, um escritório pode dar acesso a um estagiário. Aí ele vai cadastrar lá o funcionário dele, ok? E aí eu vou colocar, por exemplo, funcionário _ escritório, que eu sei que aquele cara é funcionário daquele escritório. Porque geralmente quem compra o sistema ou é o cara do compras ou é o cara do comercial, mas quem usa é o estagiário. Então, sempre é. Então, o meu sistema tem que contemplar o cadastro de outros advogados. Aí eu tenho que criar uma role, que é funcionário escritório, chamado escritório, para saber que aquele perfil ali é o perfil do escritório, por aí vai. Entendi. Beleza? E aí, para a gente criar as roles, pessoal, nós vamos ver usuários, use Role Editor. E aí, dentro de uma role, eu tenho as capacidades. Uma role
Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só abrir a porta do gato. Vai sair, vai. Pedindo aqui para abrir a porta. Então, que é o seguinte. O estagiário, ele, por exemplo, não pode cadastrar processo. Ele pode cadastrar atualização. Então, isso é uma capacidade do nível dele. Ok? Quem pode, então, cadastrar processo? É só o advogado. Beleza? Então, Como se fosse no marketplace, né? ADM e lojista. exatamente. Então, aqui a gente vai cadastrar algumas roles. Ó. Adicionar role. Mas se você conseguir ficar, não vai demorar muito mais essa aula aqui não, tá? Não, porque meu grupo apresenta 8h30. Então, eu vou terminar por volta desse horário mesmo. Ah, então beleza, tranquilo. Porque eu sou o legal. primeiro, eu que começo a apresentação. Ixi. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, escritório, advogado. Isso aqui é uma role. Vou colocar aqui, ó, escritório, advogado. Não vou colocar nada. Vou copiar aqui do assinante, por enquanto. Adicionei a role. Bacana. Agora eu vou adicionar uma outra role aqui, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu atualizar aqui para não dar nada. Adicionar role. Vou colocar aqui, ó, funcionário, escritório. Funcionário, escritório, ok? Vou copiar também aqui de assinante, beleza. Então, eu já tenho tanto o escritório quanto o funcionário, beleza? E eu vou também adicionar uma outra role aqui, que é a role do cliente escritório. Beleza. Então, já tenho minhas 3 roles. Tenho cliente escritório, escritório advogado e funcionário escritório, ok? Então, bacana. Agora eu tenho que criar mais um custom post type que vai estar relacionado aos usuários, tá? Aos usuários, que é o seguinte. Não, tem que ter aqui não, porque deixa eu pensar aqui. Atualizações eu tenho o ID do usuário, escritório aqui, beleza, processos aqui, beleza. Tranquilo. Então, não preciso de criar nenhum campo a mais aqui. No caso do cara aqui. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no escritório, eu vou vir aqui em campos personalizados, vou criar um campo a mais, para vocês entenderem, ó, que é status da conta. Para que é esse status da conta? Esse status da conta, ele vai servir, por exemplo, vamos supor que o cara... Eu não vou colocar método de pagamento agora não, mas é só para mostrar para vocês. Ah, o escritório não pagou o boleto. Você vai lá e desativa a conta dele e não pode fazer mais nada. Ninguém pode consultar processo, ninguém pode fazer mais nada. Ok? Se a conta dele estiver desativada. Se a conta dele estiver pausada, podemos dizer assim. Então, legal. Então, show, pessoal. A gente já tem aqui, então, ó, vamos ver aqui, ó, escritório de advocacia, todas as atualizações. Então, vamos adicionar uma nova. Aqui, ó, tenho só 2 campos. E eu tenho o título e a descrição que o cara vai blá, 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 beleza. O cara vai cadastrar por aqui pelo WordPress? Não, ele vai cadastrar pelo front-end. Não vai fazer nada pelo WordPress. Só estou mostrando para vocês. Todos os processos. Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Pá. Beleza? A descrição do processo poderia estar aqui também, tá? Poderia estar aqui nesse campo aqui. Coloquei isso aqui, mas beleza. Data de início, ok. E alguma dúvida até agora? Tudo isso, todo mundo entendeu o que a gente está fazendo ou tem alguém que ainda que não está entendendo nada do que a gente está fazendo? Está com dúvida, ainda não sabe, né, bem o que a gente está fazendo? O tema é o Astra, né? Não, o tema aqui não importa. Eu estou usando o Astra. É só para... Ah, tem uma coisa aqui que eu não coloquei, que a gente esqueceu. Olha só. Aí você vai pensando, né? Você vai lembrando aqui, vai pensando. Que é no caso da atualização, né? Oi. Chave? Deixa eu ver, tá aqui.
Foi mal, gente. Tá. Então, o que acontece? Aqui no processo, eu vou editar, eu vou colocar aqui, ó, cópia do contrato. Cópia do contrato. Porque é o seguinte, né? O cliente vê, ele assinou um contrato comigo, certo? E eu vou escanear aquilo, gerar um PDF e vou anexar aqui para ele, a cópia do contrato dele. Ok? Aí aqui, ó, eu vou colocar até um campo de imagem mesmo, campo de texto, porque eu vou salvar só o caminho desse processo que eu vou fazer o upload disso aqui para o sistema e eu só vou mostrar o caminho aqui para ele até ver uma cópia do contrato dele. De acordo, todo mundo? Faz sentido, né? Aí, até lembrei que do André agora, ele falou assim, a gente vai aprender a fazer o upload de imagem e tal. É a mesma coisa o processo. Aí vai, no caso, anexar um PDFzinho, né, da cópia do contrato. Isso, vai anexar um PDFzinho. Aí vai escanear lá na impressora dele e vai colocar aqui. E aqui, ó, em atualizações, eu também tenho que colocar um campo. Um campo, caso tenha algum anexo, né? Caso tenha alguma atualização aqui, eu tenho que colocar, né? Por exemplo, teve lá onde todo mundo assinou, as pessoas que foram prova lá, todo mundo assinou, aí o cara tira uma foto daquilo, ó, tá vendo? Ó, todo mundo depôs contra você, tá vendo? Ó, todo mundo aqui depôs negativo, então só para você ver. Então, para o cara colocar um anexo nessa atualização. Então, legal. Então, agora sim, eu acho que está minimamente bacana. Alguém tem alguma consideração? Já trabalhou no escritório de advocacia? Né? Quer contribuir aí para o sistema? Já está pensando aí nos clientes que vão poder vender o sistema? Meu irmão é Já tô com uma advogado, cobaia então aqui já, com o escritório aqui, já entra em contato. Meu irmão é advogado, então... Tá de acordo, Quirino? Vai ser só cobaia ele. Show. Já ligou pro seu irmão? O Quirino já tá ali, cara. Já liguei pro meu irmão, não. Não, eu conheço uma paz de advogado, velho. Já vou chegar e vir com a solução do seu problema. Fala assim, toma aí, usa aí, depois você me fala. Beleza. Então, top. Então, bacana. Então, eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos no escritório de advocacia, então, eu trabalhava na parte de sistemas, só que era feito em Zend. Então, era um RP que a gente desenvolveu só de escritório. Então, tinha módulo de contas a pagar, contas a receber, etc. Mas tinha um módulo que era minimamente isso, né? Bacana, pessoal. Então, legal, falta 20 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente começa aqui na parte da organização dos arquivos, tá? Então, eu vou preparar aqui meu... Esse projeto tem previsão de quantas aulas, assim, pra ficar legal? Cara, eu assim... Porque essa aula de quinta ela é mais rápida, né? Ela é mais ou menos 1 hora e meia. Mas eu acho que umas 4, 5 aulas, eu acho. Uhum. Esse é um projeto. A gente vai fazer vários outros durante o curso. Beleza, vamos voltar aqui, os projetos. Aqui, ó, esse aqui é o WordPress. Beleza, beleza, Themes, Astra Shield. Legal, Astra Shield aqui. Eu e minhas integrações da Pagar-me. Beleza, vamos fechar isso aqui, vamos fechar tudo aqui. Tá. Para quem já tem um núcleo lá que foi passado nas outras aulas, sabe que pode reaproveitar, tá bom? A gente já tem um núcleo todinho pronto, bonitinho. Então, eu vou começar criando uma pastinha aqui, ó. Criar uma pastinha de advogados. Por que eu vou criar essa pastinha? Porque eu vou colocar tudo aqui, né? Que eu sei que daqui para fora é coisa do WordPress, daqui para dentro é meu sistema, tá? Então, primeira coisa que nós vamos ter, né? Nós vamos ter um cadastro. Então, nós vamos criar um arquivo aqui, uma pastinha. Você pode separar, eu vou separar pela pastinha, né? Eu vou colocar, por exemplo, files, mas você pode colocar do jeito que você quiser. Tá bom? Geralmente, files assim, tá?
Deixa eu ver aqui, advogados. Criei errado, peraí. Não era para fazer isso não. Vou fazer folder. Opa, esse aqui, o carinha aqui tá me trollando. Deixa eu só ver aqui se ele criou as pastas aqui dentro mesmo. htdocs, WordPress, content, themes, shield, advogados, files. Ele criou pastinha, tá? Ok. Agora eu só preciso saber como é que eu saio disso aqui, né? Porque isso aqui que eu fiz aqui foi... hein? Tá. Acho que aqui. Então, vou criar um arquivo aqui. Files. Primeiro arquivo que eu vou criar vai ser o cadastro, underline, sei lá, cadastro traço escritório traço advogado.php. Beleza? Cadastrei, ele mostrou aqui a pastinha. Tá. Coloquei aqui dentro. Cadastro. Esse cara aqui vai ter meu formulário HTML de cadastro, tá bom? Do meu escritório. Eu tenho aqui também, ó, minhas visões, que eu vou ter aqui, ó, vou colocar até aqui dentro aqui do header, vou colocar files, tá? Vou colocar aqui globais, vou criar uma pasta chamada globais, tá? Globais significa que é global, tá? Eu vou criar um arquivo chamado header logado cliente.php, ok? Olha só, espero que você esteja entendendo. Header logado escritório.php. Olha só. Conseguem entender? O que vai ser? Bacana, né? Pessoal, alguém não entendeu qual que é a função de cada arquivo desse aqui? Esses dois vão ser uma espécie de include, é isso? Exatamente, o sistema vai verificar se o cara está logado, ele vai verificar quem está logado é um cliente, que é um cliente do escritório, ele vai exibir o arquivo logado do header logado do cliente, com os menus de cliente, com o que o cliente pode fazer. Se ele não tiver logado com um escritório, vai aparecer o mesmo menu com as funções. Flávio, poderia ter um único arquivo com todos os menus e ali se fazia if else? Poderia, mas a ideia que eu quero passar para vocês aqui não é que eu estou fazendo, é para vocês já aprenderem a se organizar. Tá? E aqui vai ser o cadastro de advocacia. Tá? Então, bacana. Então, inicialmente, é esses caras aqui, ó. Inicialmente. Só que é o seguinte, o WordPress ele não começa por aqui. O WordPress não começa por aqui. O WordPress sempre começa do início. O início aqui, no caso, é um arquivo chamado header.php. Esse é o arquivo header.php que será chamado, tá? Eu também tenho um arquivo chamado footer.php, que são arquivos globais do WordPress. Que eu tenho que ter eles aqui, porque eles são os arquivos de Bootstrap, que não tem nada a ver com Bootstrap CSS, que o WordPress vai chamar. E vão ser a partir dele que eu vou fazer o desvio, tá? Então, bacana. Eu vou ter um outro arquivo aqui chamado index. Index.php. Beleza, só preciso desses três aqui. Não preciso mais de nenhum outro. Esse screenshot aqui eu vou deletar. O style eu vou deixar. E o TPL form é da aula passada. Então, vamos entrar no header.php aqui. Tá? Esse aqui é meu header.php, que é o arquivo inicial aqui do... Olha só. Flávio, sumiu tudo. Alguém sabe por que me dizer por que sumiu tudo? Por causa daquela index que você colocou? Exatamente. A index, o header e o footer. Se eu entrar aqui, ó, tem nada. Então, bacana. Vamos lá, então, no header, eu vou digitar aqui HTML 2.5. Ele me gerou um HTML básico, tá? Então, vou colocar sistema para advogados. Ok? Vou ensinar a primeira função aqui para vocês, que é obrigatória, que é essa aqui, ó. Abre PHP, fecha PHP, que é o WP_head. Para que serve essa função? Essa função ela serve para carregar
todos os estilos CSS e todos os scripts, JavaScripts, que devem ser carregados no cabeçalho do WordPress. A maioria não, 100% dos plugins injetam JavaScript e CSS dentro dessa função. Ou seja, se você não colocar isso, nenhum plugin funcionará no seu projeto. Ok? Vocês entenderam para que ela serve? Sim. Bacana. Então, legal. Esse aqui é meu header, esse cara vai lá para o meu footer. Esse aqui é do footer. E o footer, ele também tem o cara dele, né? Aqui, não, esse aqui, ó, esse aqui fica em cima, né? Esse aqui abre aqui. Beleza. Que é o header e o footer. O footer, ele também tem o cara dele aqui, ó. Que é antes do... É aqui mesmo. Que é... Aqui, ó. Que é o WP Footer. Alguém sabe para que serve esse cara? Mesma razão? A mesma razão do WP Header. Flávio, mas se já vai colocar no header, aí vem a pergunta que eu faço para vocês. Se eu já coloquei para os scripts aparecerem no header, para que eu tenho que colocar para eles aparecerem no footer? Você está especificando do header e do footer. Se você colocar do cabeçalho, não tem lógica ele aparecer no rodapé. Alguém tem uma explicação diferente? Mas tem scripts que pode aparecer no fim do body ali, né? Tem muitos scripts que é carregado no fim da body, né? Seria isso? Alguém quer complementar? Pela forma como o site é carregado, por exemplo, eu quero colocar o alinhamento de carregamento de JavaScript, aí eu carrego no footer ao invés de carregar no header. O Vequirino e o Carlos chegaram próximos, mas eu vou explicar por quê. No WordPress, todos os scripts eles têm o que a gente chama de dependência. Alguns scripts dependem de alguns e outros não. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, o que aconteceria se eu carregasse o style.css no footer? Alguém sabe me dizer? Acho que não abriria, não. Sabe, O style vem antes do body? o site ia carregar só HTML, né? E depois o CSS. Não iria acontecer isso. Vocês, por um acaso, já fizeram otimização de performance e quando vocês carregam o site, ele carrega todo quebrado e depois volta ao normal? Alguém já passou por isso? Eu já. O que está acontecendo nesse processo do site carregar todo quebrado é que o processo de performance de vários plugins consiste em pegar vários arquivos que eram para carregar no footer, que o footer é a primeira coisa que o navegador começa a ler, e ele move tudo isso para o rodapé. Só que se você mover o estilo CSS, que é o arquivo que dá cara para o seu site para o rodapé, ele vai carregar tudo que ele tem que carregar primeiro e só depois que ele vai ler o arquivo CSS. Ou seja, seu site começa quebrado e volta ao normal, porque é só no final da página que ele vai ler o CSS. Então, pegando essa linha, o WP Footer e o WP Header, eles têm papéis fundamentais diferentes, que é, eu carrego o que eu preciso para o footer, para o header funcionar, são arquivos CSS, geralmente, arquivos de estilo que aplicam aparência, e eu coloco também arquivos de script que tem uma relação no header. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um Slider Revolution. Se você coloca o script para carregar no footer, o slider vai carregar quebrado e depois ele volta ao normal. Se você coloca ele para carregar no header, ele carrega normal, mas deixa o site lento. Porque vai carregar um monte de script. Então, basicamente, o header vai carregar scripts essenciais para o bom funcionamento do site e que isso não trave ele a nível de aparência. E já no footer, eu vou carregar tudo quanto é scripts que pode ser usado ou vai ser usado posteriormente. Por exemplo, quando o usuário clicar num botão, aparece uma mensagem. Espera aí, o site nem abriu, para que eu vou ter que carregar isso no header? O site tem que abrir e o usuário ainda tem que descobrir qual botão que vai clicar. Então, se é uma ação futura, eu mando isso carregar no footer. Ok? Flávio, mas como que eu digo qual arquivo vai carregar no header e no footer? O próprio WordPress ele já sabe quando a gente fala que um arquivo é dependente de jQuery. Quando a gente fala que o arquivo é dependente de jQuery e coloca
que ele tem uma prioridade, por exemplo, eu posso carregar vários scripts ali que a prioridade é 0. Se a prioridade é 0, eles vão parar no header. Se eu coloco a prioridade 999, eles são os últimos a carregar. Eu trabalho com prioridades, ok? Isso tem a ver com performance e tem mais a ver com o bom funcionamento do WordPress, tá? Por exemplo, quando você contrata um gringo para otimizar performance, um gringo, você vai lá, paga para o cara $200 ou $500 para otimizar. O que o gringo faz? Ele já mancha muito de desenvolvimento de tema e ele abre o seu tema inteiro e começa a escrever várias funções ali dentro para organizar os arquivos CSS e JavaScript conforme a prioridade. Então ele sabe o que é importante estar no header, ele sabe o que não é importante. E aí ele consegue fazer isso para você e seu site carrega mais rápido. Ok? Agora, alguém sabe dizer o que aconteceria se eu arrancar isso aqui fora? Alguns scripts não carregariam, né? A aplicação não funciona. Flávio, sempre vai ter script que vai carregar no footer 100% das vezes. Sempre vai ter script no header 100% das vezes. Não tem nenhuma chance de você não ter que colocar isso. A não ser que você escreva uma função sua própria, enfim. Né? Flávio, eu mesmo posso dizer os arquivos que eu... Olha a pergunta maliciosa. Eu posso vir aqui setar manualmente os meus arquivos que eu quero que apareçam no footer e posso ir lá no header, igual eu faço quando eu estou programando PHP ali? Posso fazer? E o que aconteceria se você simplesmente arrancar isso aqui fora e escrever lá os seus estilos CSS que vai aparecer no header e no footer? Alguém sabe me dizer o que vai acontecer? Olha só, você mesmo manualmente está vindo aqui colocando ó, CSS, JS. Aí você vem aqui no footer, né? JS, CSS. Beleza, você colocou tudo na mão, tudo que você vai usar está aqui. O que está acontecendo com a sua aplicação nesse momento? Ele vai rodar apenas o HTML, não as coisas do WordPress. Que coisa? Por exemplo, nesse caso que a gente está utilizando os plugins, né, de criação de post type, os post types não carregariam. Os post types... Acho que ele não funcionaria do mesmo jeito, não funcionaria. Na verdade foi próximo. Nenhum plugin funcionaria nessa aplicação. Um plugin de segurança que você colocou aqui não vai funcionar. Um plugin de performance ali para otimizar o carregamento do banco, para trabalhar com heads cache, main cache, alguma coisa, não vai funcionar. Por que não vai? Porque esses plugins, todos eles trabalham com algum tipo de injeção de código ou no WP Head ou no WP Footer. Então, duas funções obrigatórias que a gente tem que colocar. Beleza. Flávio, aqui eu posso colocar site title aqui, WP site title? Pode, não tem problema. WP title, acho que é isso mesmo, WP title. Para que serve a função WP title? Para pegar o título que você coloca lá no admin do WordPress. Ok? Então, se a gente rodar isso aqui agora, vamos pegar aqui, ainda não apareceu nada. Alguém sabe dizer por quê? Não tem nada no body? Não, body? Não tem nada no index, quer dizer, desculpa. Ah, muito bem, não tem nada no index. Então, se não tem nada no index, não aparece, porque o index é o principal. Ótimo. Então, vamos abrir. Get header. Get header é para buscar o arquivo header. E o get footer é para buscar o rodapé. É quase como se fosse uma orientaçãozinha, né? Agora, se eu vier aqui, ó. Opa, olha só, a barra preta apareceu. E olha aqui.
WordPress, vamos ver o que carrega aqui. Opa, só mais um site WordPress. Agora tá tudo aqui, olha um monte de script que carregou. Olha aí. Olha aí, que tranqueira doida. Aqui. Vamos arrancar fora aquele WP Footer lá pra gente ver que doideira que acontece? Vamos arrancar esse cara fora aqui. Olha isso aqui tudo, ó. Tchup, sumiu. Sumiu. Flávio, mas você não falou, eles estão no footer ainda. Isso aqui tá no footer ou no header? Isso é header, link Isso aqui é header, ó. Isso aqui tudo é header. O footer tá aqui embaixo. O footer tá aqui, ó. Agora eu vou voltar esse cara. Olha aqui, ó, para esse pedacinho. Tchup! Olha um monte de coisa aí. Ok? Aqui porque eu estou usando Elementor, tá carregando as coisas do Elementor aqui. Mas no seu caso não vai ter Elementor. A gente vai usar Elementor para nada. Eu que essa instalação tá com Elementor aqui. Ok? Então, bacana. Então, ó, estamos começando a montar nossa arquitetura da nossa aplicação. Só que agora no index aqui, gente, que vai vir o Paranauê, que começa o desenvolvimento do sistema. Porque esse header que está aqui é o header global, certo? É o header que vai aparecer se o cara, tipo assim, não tiver logado. Né? Se o cara não tiver logado aqui, tem que, né, aparecer, sei lá, uma página aqui, alguma coisa. Você poderia fazer essa página com Elementor, fazer uma página top, com formulário, etc? Poderia. Mas, como eu disse, não é essa a proposta. A gente não vai fazer isso. Né? Então, se a gente não vai fazer isso, primeira coisa, esse header vai me carregar o header padrão. Só que o header padrão, ele não atende se eu tiver logado. Né? Que não vai funcionar. Porque eu tenho que apresentar alguma coisa aqui. Ó. Vamos fechar o PHP aqui pro cara. Beleza, não aconteceu nada. Eu quero criar um formulário aqui. Ó. Formulário. Sei lá, criar uns menus aqui, ó. Criar uns menuzinhos aqui, colocar umas coisinhas assim, né? Para o cara clicar, cria sua conta e já vai para o sistema. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar, que eu já vou mostrar aqui para vocês, ó. É o seguinte, vamos abrir aqui, tá? Que eu tenho que verificar se o usuário logado, se o usuário atual está logado, tá? Então, ó, eu vou fazer um if, vocês aprenderam várias coisas que o if, else, essas coisas, tudo a gente já viu lá na parte PHP, tá? If. Ô, Flávio. Oi. Por que tu abriu e fechou a tag PHP no header e no footer aí? Ah, para me escrever um HTML aqui no meio. Para não ficar enchendo o saco. É gosto. Vamos fazer um if. Vou abrir e fechar meu if. Vou abrir e fechar aqui. Bacana. Eu vou usar uma função do WordPress, que é uma função nova que vocês vão aprender. Is corrente. Is user login. Olha que função bonita, pessoal. Is user logged in significa, estou perguntando para o sistema, o usuário está logado? Vamos colocar aqui, né? Vamos dar um eixo aqui. Eixo, sim. Else, eixo, não. Vamos rodar aqui a aplicação? Opa, o usuário está logado. Maravilha. Bacana. Então, essa função isUserLoggedIn verifica se o usuário está logado. Só basicamente logado. Não estou perguntando se ele é do Partido Verde ou se é do PT. Só logado. Tá bom? Porque quando eu perguntar se esse cara é do logado, se ele é do time do logado, aí sim, aqui, né, eu tenho que fazer o desvio. Porque se ele está logado, eu tenho que trazer ele para uma tela de logado. Aí aqui eu vou fazer um outro if, que é para verificar qual é a role dele. Então aqui, ó, aqui vamos verificar a role do usuário. Não, dá para fazer um else if, não? Desculpa aqui, ó. É aqui. Dá para fazer. If, else if, else if. Dá para fazer. Ok? Então, ó, o usuário está logado, aí eu vou tornar a perguntar se ele está logado, eu tenho que saber que tipo de usuário é. E aqui, não está logado,
não está logado, então exibe o header deslogado. E o header deslogado vai ser esse padrão mesmo, que é esse aqui, ó. E aqui a gente vai desenvolver um headerzinho e tal, com os menuzinhos firula e por aí vai. Então, bacana. Cadê aqui? Index. Vocês estão conseguindo entender a lógica? Então, aqui, ó, se o header está logado, eu poderia fazer um else if, poderia fazer um switch case, poderia fazer? Poderia. Eu vou tentar, como tem muita gente iniciando, né? Eu vou tentar fazer de um jeito onde que todo mundo possa minimamente entender. Mas quem já tem conhecimento em programação, você pode adaptar da melhor forma possível, tá? Porque se eu começar a colocar switch case, um monte de coisa aqui, vai ter um momento que eu vou colocar, mas vai ser o mínimo, tá? Porque if else é muito simples para quem está aprendendo a programar, é muito simples. A pessoa grava. Agora, else if, switch case, um loop dentro de um loop. Eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para vocês aprenderem, tá? Então, para quem já sabe programar, por gentileza, aproveite a lógica e adapte da melhor forma possível, ok? Então, bacana. Aqui, pessoal, eu vou ter que fazer um outro if. Porque aqui eu perguntei para o sistema se o usuário está logado, tá? E aqui eu vou ter que perguntar agora qual que é a role que ele usa, que ele é, né? Aí, beleza. Então, eu tenho que perguntar. Aí, aqui eu posso usar um else if. Ó. Else if, porque eu tenho duas roles. Eu tenho a role que pode ser um escritório de advogado. Eu tenho 3 roles, né? Ó, role 1, que é escritório. Role 2, que é funcionário, escritório. E role 3, que é o cliente. Eu tenho essas 3 possibilidades. Só que, para a role 1 e para a role 2, eu posso exibir o mesmo cabeçalho. Aí lá, no cabeçalho do escritório, eu trato os menus, que aí eu vou ter que tratar baseado na... Não, gente, fugiu o nome. Não é taxonomia, não. Na permissão que ele tem. Se ele tem permissão para ver aquele menu e por aí vai, tá? E o cliente não. O cliente ele só vai ter o menu dele, que é o menu de cliente, que é para consultar ver meus processos e consultar andamento de processo. Só isso. Ele vê o processo dele e ele entra no processo, vê todas as tramitações, tá? E por aí vai. Então, a gente vai vir aqui, ó, novamente, check user role WordPress. Vamos pegar na documentação. Aqui, ó. Cadê a documentação do WordPress? Tá. Vou pegar aqui a documentação. Role... Aqui, ó. Users. Acho que é isso aqui ou isso aqui. Tá. No WordPress, a gente trabalha com roles, tá? Roles é capacidades, lembrei. Capacidades, tá? Então, beleza. Olha só. Deixa eu pegar aqui a função. Bacana. Né? Capacidades. Aqui, ó. User corrente. Beleza. Então, o que acontece? A gente tem esse exemplo, né? Que é corrente user can, que é o user pode, o que ele pode fazer. Né? A gente tem essas funções aqui do WordPress, que é a função para verificar a role do usuário, né? Então, vou pegar aqui role, deixa eu só ver aqui a dd role, get role, vamos pegar aqui, ó, wp user role. Deixa eu ver se é wp user role. Tá, deixa eu só pegar a função aqui, porque de cabeça agora eu não lembro ela, tá? Vou pegar ela aqui. Deixa eu pegar a função aqui. Aqui, ó. Vou pegar uma função aqui só para mostrar para vocês, tá bom? O que acontece? Primeira coisa. Vamos lá.
Eu verifiquei que o usuário está logado, ok? Aqui nessa função wp-get-current-user, olha só, wp-get-current-user, se eu printar isso aqui, ó, dar um print R para ver o que tem aqui dentro, porque isso aqui vai me retornar um objeto, um array de objetos, ok? Vamos pegar aqui e vamos pedir para ele exibir, ó. Olha só, me exibiu o usuário atual, tudo dele. E aqui dentro, ó, role. Olha aqui, administrador, tá vendo? Olha aqui. Legal. Então aqui eu tenho o administrador. E aqui, basicamente, eu estou usando uma função do PHP, que é uma função inArray. InArray significa no array. No array tem essa capacidade? No array tem isso? Essa role? Vamos lá. Estou pedindo if. Nessa variável aqui, nesse método aqui, ó, userRole, que aqui tem tudo. Tem todas as informações do usuário corrente. Ok? Só que eu quero pegar somente a role dele. Então, eu instancio ela, estou dizendo, ó, me dê a role do cara. E aqui eu verifico se está no array. Ok? Então, vamos pegar aqui, vamos pegar o administrator, só para vocês verem. Ó. Vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui administrator, tá vendo? Eixo. Sim, ele é admin. Vamos dar um else aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui em cima, ó. Que essa barra preta do WordPress que não deixa ver, ó. Sim, ele é admin. Vou dar um else aqui, ó. Else. Eixo. Não, ele não é admin. Ok? Então, ele é admin. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu só preciso de certificar agora quais são as minhas roles. Ó. Vou voltar aqui no administrador do WordPress e vou pegar o nome das minhas roles. Ó. User Role Editor. E vou pegar aqui, ó, cliente escritório, não é? Escritório underline ADV. Então, beleza. Aqui, ó. Escritório underline ADV. Isso aqui é uma coisa, ó, em array, né? Esse array meu termina aqui, ok? Aqui, ó, começa, meu if começa aqui, termina aqui. Essa função minha começa aqui e termina aqui. Ok. Eu posso soltar um end aqui, ou um or, né? Ou ele tem essa role, né? Ou pegar aqui, ou or, fazer assim, em array. O que eu estou verificando? Ele tem essa role ou não? Poderia fazer isso de outra forma? Poderia. Poderia pegar só a role dele e verificar, fazer dessa forma aqui, ó, por exemplo. Ó. Por exemplo, role. User, aqui, ó. Roles, né? Roles. Vamos pedir para exibir isso aqui, ó. Eixo. Array. Printou um array, certo? Aqui, ó. Roles é igual... Vamos pedir para dar um print R aqui, ó. Print R. Aqui, ó. Administrador. Ok? Então, beleza. Vou colocar aqui, ó. Role. Poderia fazer dessa forma, só mostrando para vocês as variações que a gente tem. Tá bom? Aqui, ó. Role. Esse cara, tá? E aqui, beleza. É isso mesmo. User roles, beleza. Aí, ó, olha o que eu vou fazer. Se eu pedir para printar role, ele não vai funcionar. Vai falar que é um array ainda. Só que se eu fizer isso aqui, ó, 0, ele vai rolar. Olha só, administrador. Me listou que eu sou um administrador. Basicamente, né? O que eu posso fazer? Vou fazer um if. If role 0. Porque ele não vai ter duas roles, ele vai ter uma só. É igual a... Vamos pegar aqui o nosso nome aqui agora. Escritório underline ADV. Escritório underline ADV. Ou role 0 é igual a
funcionário, underline escritório. Ok, aqui tem uma bacana. Else. E se não for isso aqui, é outro. Aí eu vou dar um get template part. Get template part, que eu falei na última aula. Que a função get template part é para pegar um pedaço de um template. É tipo include. Tá? É tipo include. E aí eu vou pegar onde? Né? Vou pegar na pasta advogados, que eu estou no index, tá bom? Advogados, barra, globais, barra, esse aqui é o escritório advogado, ó, header logado escritório. Header logado escritório. Não precisa de pôr PHP, tá bom? Tá? E aqui eu posso pôr else if. Vou colocar assim, pessoal, só para fazer um tratamento de exceção, quando você estiver logado como administrador, tá? Que é cliente underline escritório. Cliente underline escritório. Vai carregar isso aqui, que é header logado cliente. Beleza? E se não for nenhum desses dois, vai ser provavelmente um administrador que está logado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar o get header mesmo. Pronto. Beleza. Conseguiram entender isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida dessa parte? Entendi. Você nem usou o código que você copiou lá do site, né? Você fez isso aí na... Não, aquele código lá é um código, ele está otimizado. Ele está otimizado, entendeu? Aí, só que é o seguinte, a ideia aqui, não adianta nada eu pegar um código otimizado com um monte de funções complexas do PHP, não é função complexa, para mim não é. Mas para quem está tendo o primeiro contato, já fala, putz, já envolveu função dentro de função, dentro de função, e aqui é bem simples. Entendi. Entendeu? Então, legal. Então, essa aqui é a estrutura básica. Essa aqui é a estrutura básica. Então, na próxima terça-feira, a gente vai continuar o desenrolar disso aqui. Ok? Então, no final, a gente vai ter um sistema. A gente vai continuar a desenrolar. E aí, vamos ver onde que ele entrou aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Entrou no header padrão, tá vendo? Ele entrou no header padrão porque ele entrou aqui porque ele viu que eu sou um administrador. Aqui, ó, eixo, quem está logado é admin. Olha aí. Flávio, então troca então a role da pessoa então para eu ver como é que vai acontecer aqui então. Legal, vamos pegar então um escritório aqui. Vou dar um header, vou dar um HTML5, né? Vou copiar aqui a mesma coisa do header, tá? Copiar aqui, header logado, tal. Beleza. Olá, você é um escritório de advocacia. Ok? Beleza. Vamos agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou entrar aqui, WP admin, vou criar um usuário aqui para mim, tá bom? Vou vir aqui, ó, adicionar novo usuário. Vou colocar aqui flavio.maxline@gmail.com. Nem sei se esse e-mail existe, mas tudo bem. E vou trocar minha role, ó. Vou colocar assim, ó, escritório. O usuário é Flávio, né? Beleza.
Ah lá, esse e-mail já está cadastrado, mas tudo bem. Legal. Então, Flávio. Olha só, vou entrar aqui para vocês verem. Ó. Olha aí. Olá, você é um escritório de advocacia. Vamos mudar aqui então, para ver se ele reconhece que a gente é um... Vamos pegar aqui, vamos fazer um... Vamos pegar agora o cliente. Olá, você é um cliente de escritório. Eu vou voltar aqui no meu usuário e vou mudar a role dele, ó, só para vocês verem. Cliente escritório. Olá, você é um cliente do escritório. Pronto. Essa barra preta depois a gente vai tirar, vai fazer os refinamentos, não se preocupe com ela agora. Mas a nossa parte do nosso header, que vai dar acesso a determinadas funções do nosso sistema, já está pronta. Agora a gente vai fazer a parte de registro, né? Na próxima aula a gente vai fazer a parte de registro, que é onde que vai gerar o cliente, que vai gerar o usuário para o escritório, e aí o escritório vai logar, e ele daí, logado, ele vai ter as funções dele, que é adicionar funcionários e adicionar clientes. E adicionar processos e adicionar tramitações. E aí o sistema vai estar pronto. Mas a gente vai fazer tudo, tá vendo? Vai fazer a parte do cadastro, a parte do layout, a parte do procurar, a parte do buscar, vai colocar várias coisas aqui dentro, tá? Não vai ficar toscão, não. Só para vocês saberem. Beleza? Então é isso. Por hoje. Legal, legal. Show. Bacana. Então aí quem já tiver alguns escritórios de advocacia aí para começar uma prospecção, né, já pode ficar à vontade. Que aí no final desse primeiro sistema SaaS que a gente vai desenvolver, a gente vai ter as funções de cadastrar processo, de cadastrar tramitações, de cadastrar cliente do escritório, o sistema vai poder receber vários escritórios e por aí vai. Ok? E aí nas próximas aulas da faculdade WP, que vai acontecer na terça e na quinta-feira, né? Lembrando que a terça-feira é um pouquinho mais longa, na quinta-feira é uma aula menor, vai ter acesso. E aí, só um recado que eu quero passar para quem está aqui, que é o seguinte, que na terça e na quinta eu vou entrar um pouco mais cedo, 30 minutos mais cedo, porque tem muita gente com outras dúvidas que não tem nada a ver com a faculdade WP. Então, na terça-feira eu vou entrar 30 minutos mais cedo e na quinta-feira eu vou entrar 30 minutos mais cedo para poder conversar com vocês de assuntos que não tem nada a ver com o WordPress, tirar dúvida, ajudar vocês em outros assuntos. Tá bom? Ok. Então, beleza. O Eduardo, a aula vai ficar gravada, eu vou até publicar ela agora. Vou publicar ela aqui, vou subir ela até no YouTube mesmo, tá bom? Que aí o pessoal conhece o projeto da faculdade WP. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço, uma boa noite para todo mundo e até terça-feira que vem. Valeu, pessoal. Valeu, Flávio.